Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora sempre. Mais uma vez estamos aqui, no horário normal das nossas palestras de quarta-feira, às 19h30, para mais uma gravação ao vivo no Facebook, transmitindo pelo Facebook, e no YouTube a partir de amanhã. Hoje nós temos a palestra do Felipe, que é o vice-presidente aqui da casa, que vai nos falar sobre semear é confiar na colheita. Uma campanha da evangelização, mas antes da gente passar a palavra para ele, como é de praxe, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, capítulo 2, Vê Como Vives, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. E então essa página nos diz assim: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Jesus em Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns célebres falíveis. Hoje considerar, portanto, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançar um dia a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Acho interessantíssimo, como todas do Emmanuel, ver como vives, porque ele deixa bem claro aqui que ainda nos tempos atuais as pessoas cobram muito dos religiosos que têm uma tarefa. Ele cita aqui a questão dos sacerdotes da igreja, dos pregadores do protestantismo, dos médiuns no espiritismo, dos doutrinadores, a gente inclui também os oradores. Então eles acham que só essas pessoas têm a obrigação de procurar seguir a lei de Deus. Mas a Emmanuel deixa bem claro que a tarefa é comum de todos nós. Cada um tem o seu comprometimento, de acordo com aquilo que faz: o comerciante, o administrador, o servidor, as mães, os pais, carpinteiro, cientista, cozinheiro. Todo mundo está dentro dessa engrenagem da vida, tentando progredir. E cada tarefa dessa é extremamente importante. Por isso nós vivemos em sociedade, que todas elas se encadeiam. E como ele fala aqui também com muita propriedade, às vezes a gente exige demais desses pregadores, dessas pessoas que têm notoriedade, não importa qual religião que elas estejam, mas nos esquecemos, como o Emmanuel coloca aqui, eu achei bastante interessante isso, de que todos nós somos cérebros falíveis. Então as pessoas colocam assim muitas vezes essa capa de santidade num pregador, num orador, num padre. Mas nós sabemos que não é assim, nós somos todos iguais, somos todos falíveis, como ele diz aqui, somos todos problemáticos, somos todos devedores. Então a gente precisa parar com esse negócio, porque é muito comum
Às vezes a pessoa se decepciona com o orador, se decepciona com o padre, se decepciona com o pastor e abandona aquela religião. Como se a religião tivesse culpa de nós sermos seres falíveis, né? Então é muito comum a gente ouvir isso, decepcionei lá no centro com o diretor, lá com o presidente, eu vou sair de lá, eu vou fundar um centro para mim. O Divaldo até fala isso, né? O Oswaldo Teixeira, ele vai afundar o centro onde ele vai abrir, porque se ele não conseguiu ser espírita dentro daquele que ele estava, como é que ele vai conseguir ser um outro que ele fundou? Então, na realidade, ele vai afundar. Então, nós precisamos tirar essa coisa, porque acontece mesmo, é impressionante, né? Eu já tive a oportunidade de fazer palestra fora de Volta Redonda, e uma vez uma senhora veio e beijou minha mão. Aí eu me lembrei de quando eu era padre, né? Mas já tem algumas encarnações para trás. Achei aquilo extremamente interessante. Ela achou que era uma grande coisa. Eu beijei a mão dela também, na mesma hora, né? Claro, não vou ficar para trás, não. Peguei a mão dela e beijei também. Mas é aquela coisa, porque fica endeusando a gente. Se conhecer a gente melhor de perto, já saber que a gente é tão falível, tão devedor, não cabe essa capa de santo. Mas as pessoas leem assim. E é por isso que eu acabei de dizer, muitas vezes quando se decepciona com a gente, pelo nosso comportamento, por algumas atitudes, por algumas coisas que a gente possa fazer na vida, essas pessoas se desiludem com a religião. Então tem que saber separar, não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? O Chico mesmo já dizia com muita propriedade, o espiritismo não tem problema nenhum, o problema são nós espíritos, né? Com as nossas imperfeições, a doutrina é intocável, mas nós somos realmente problemáticos. Então essa é a nossa página da noite de hoje, ver como vive, isso a gente tem que realmente ter atenção, e nem sempre a gente consegue, mas o ideal é que a gente busque cada dia mais uma vivência dentro do Evangelho de Jesus. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo aos nossos mentores, aos mentores da casa, na figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, mentor do Felipe, que possa orientá-lo nessa noite, para que ele traga aquilo que ele estudou, e que sobretudo nós possamos compreender e procurar colocar em prática tudo aquilo que essa doutrina maravilhosa tem nos mostrado. Que Nossa Mãe Maria Santíssima nos abrace com seu manto de amor e bondade, nos envolva como mãe de todos nós, e para isso nós fazemos a oração que foi feita em homenagem a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. É isso aí. Então, nós vamos passar a palavra para o Felipe, lembrando apenas a vocês que estão nos assistindo aí pela internet, que nós estamos abertos ao público, dentro do que manda o decreto municipal, com apenas 30% da frequência, com todos os cuidados, álcool gel na entrada, bebedouro está lacrado, cadeiras separadas. Voltamos ao trabalho de base também, apenas com 4 cadeiras ali dentro, no dia que tem, público para 4 passistas, principalmente no domingo, onde a gente está tendo uma frequência maior, mas aqueles que se sentirem seguros, que não tiverem qualquer sintoma de doença, podem comparecer. Que muita paz a todos, e a gente passa então a palavra para o Felipe para desenvolver o tema semear é confiar na colheita. Boa noite a todo mundo, mais uma vez estamos aqui trazendo um pouco dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos da sua água viva, desse teu Evangelho, para que a gente possa multiplicar nos corações de todos, envolvendo a todos que estão na internet e os que estão aqui presentes também. O tema de hoje é um convite de falarmos sobre evangelização da criança, do jovem e da família. Precisamos falar desse assunto, precisamos falar desse tema, porque muitos entendem que a evangelização é somente aquele espaço que oferece na casa espírita para a educação moral, que é apenas 1 hora, 1h30. Não é. A evangelização é para a vida, é o tempo todo. E esse tema, semear e confiar na colheita, ela faz parte de uma campanha da Federação Espírita Brasileira. Quando deu 35 anos de campanha, eles lançaram esse slogan, né? Semear é confiar na colheita. E consiste numa frase de Francisco Thyssen, que ele fala a seguinte: hoje é a oportunidade ditosa para depositar de semente no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Coopere com Jesus
participe dessa semeadura. Então não tem como a gente vai falar de semear, de colheita, a gente tem que trazer a figura que Jesus queria nos mostrar retratando essa semente, né? Essa expressão da semente. Então hoje o nosso convite é falarmos da evangelização. E aí vamos voltar novamente com aquele convite de a gente estudar a parábola de Cristo, no tocante no que ele queria nos mostrar, qual a reflexão que ele queria nos evidenciar para que a gente possa entender dessa história, dessa alegoria, dessa figura e colocarmos em prática, em ação, no nosso cotidiano com a família, com o próximo e principalmente conosco. Então eu vou dar uma lida na parábola, está em Mateus capítulo 13, capítulo 1, versículo 9. Mas antes é conveniente lembrar, né? A gente está sempre fazendo os estudos das parábolas, a gente faz sempre um retrospecto. Jesus falava por parábolas porque muitas pessoas não compreendiam o que ele ia falar, né? Não adianta ele dar todo aquele conteúdo se aquelas pessoas tinham dificuldade de entendimento diante daquele assunto. Então o que Jesus fazia? Ele trazia do particular para o geral, né? Fazia uma contextualização do assunto que ele queria trazer e ele transformava esse assunto numa alegoria, numa figura, numa história, para que um ponto eles pudessem refletir, eles pudessem compreender, né? Saísse dali, o que Jesus queria trazer, o que Jesus está falando. Aí começaram a pensar no que aquilo que Jesus nos traz, né? Até porque a pedagogia de Cristo, ele não traz resposta pronta, ele sempre faz uma pergunta: o que você acha? Qual é a sua opinião sobre? Né? Ele não traz a resposta, né? Ele justamente trouxe para a gente nessa revelação a essência do amor, né? Mostrando para nós em atos, em atitudes, em reflexões, mas nos mostrando de que nós temos que ir a caminho do real entendimento dessa essência divina que é o amor. A gente costuma falar tanto da questão do verbo amar, mas ainda temos dificuldade de entender a profundidade desse sentimento, que é o ponto ápice de tudo, né? Dessa essência. Então ele trouxe nessa pedagogia, ele trouxe para a gente essa contextualização. E hoje a parábola do semeador, que a gente vai falar de semente, né? Traduzindo numa expressão de natureza, porque justamente ele queria trazer uma proposta ali que ali pudesse entender, ali que ele pudesse captar o raciocínio, o entendimento. E essa parábola do semeador foi a única, porque ele falou que ele explicou detalhe por detalhe. Ele deu todas as explicações. E essa está clara para nós, o real objetivo que ele quer trazer para a gente dessa parábola. Então, parábola do semeador. Nós estamos em Mateus, no capítulo 13, versículo 1 a 9. A parábola começa assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto,
uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então já temos aqui algumas dicas, né? Algumas reflexões que Cristo quer nos mostrar. A semente está clara que é os ensinamentos do Cristo, né? O semeador é ele que traz para a gente essa semente. Então, mas ele começa de que eis que o semeador, eis que o semeador saiu a semear, né? O ato dele sair da redoma, né? É a mesma coisa que eu sair de casa para vir para cá para fazer a palestra. Estou numa posição hoje de trazer reflexões, oportunidades para que a gente possa pensar, e o simples ato de eu sair da minha redoma, do meu lugar, do meu aconchego, para que eu possa divulgar a mensagem evangélica. Cristo veio nessa missão justamente com esse objetivo de trazer a essência desse ensinamento. Tanto que alguns compreenderam e outros não. Os que nos compreenderam, Jesus não ficou triste, depressivo por isso, que ele sabia da limitação de cada um, da limitação de todos, né? Todo mundo tem as suas limitações de aprendizado, né? Tem tocantes de ensinamentos que a gente ainda tem dificuldade. Ainda bem que nós estamos ainda numa oportunidade, seja nessa terrena ou até mesmo com as reencarnações, para aprendermos o que a gente ainda tem tanta dificuldade de aprender. Nós temos muitas oportunidades. E a gente não precisa ficar lamentando porque a gente não consegue. A oportunidade é todo instante. Mas não se precipite. Hoje vamos falar muito do fator tempo, do fator vontade, que implica essa mudança. A palavra fala muito disso. Mas é interessante a gente compreender de que Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. E a semente é se santificando de virar sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Jesus é o nosso guia e modelo. Ele saiu para semear. Nós somos convidados também a sair a semear. Felipe, nós estamos em pandemia, todo mundo saindo de casa há mais de 8 meses, né? Nossa, não sei se 8 meses, mas já tem tanto tempo assim, né? Dando muito tempo em casa. Não consigo sair para semear. Podemos semear em casa, né? Podemos semear na família, podemos semear com a nossa comunidade. Sair para semear, a hora de você se dispor. Mas a parábola em si, ela não retrata a questão somente da semente, né? Se a gente for comparar bem, o semeador ele não é apenas um colhedor que precisa da boa terra imediata, né? Quando a gente vai lembrar de eu preciso plantar alguma coisa, então a gente precisa lembrar da boa terra para plantar e cuidar daquela planta, né? A gente faz sempre aquele exercício do feijãozinho, coloca o feijãozinho lá no algodão, e ali eu tenho que cuidar para que nasça o feijãozinho, né? Essa é a regra do semeador. E a gente pensando assim, poxa, nessa parábola eles passaram por tantos solos, só no último solo que o semeador entendeu de que a terra boa, que ele vai dar fruto. E mesmo assim ele não dá fruto direto, ele dá fruto por etapa. Parece um pouco relaxado, né? Mas não é isso que Jesus quer nos mostrar. Jesus quer nos mostrar que o semeador tem um compromisso de semear, não de transformar o terreno. A transformação do terreno vai depender do nosso cuidado, do nosso preparo. Porque às vezes eu tenho terra boa, mas eu não faço bom uso dessa terra boa, eu estrago, deixo a planta morrer, né? Então é importante a gente perceber isso. E ao mesmo tempo, quando fala da semente, que é a palavra divina, não podemos esquecer que lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec perguntou aos Espíritos onde está escrita a lei de Deus. Os Espíritos categóricos que falam que é
na consciência. E aí, continuando, ele faz a seguinte pergunta também: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ela ser revelada? Por que a gente precisou desse guia modelo? Por que precisamos de Cristo como esse referencial para trazer para a gente essa revelação dessa essência, dessa lei de que precisamos aplicar isso em nós? E aí os Espíritos falam o seguinte: ela esquecera e desprezava, quis então Deus que ela fosse lembrada. Essa semente a gente não vai se perder. Ela vai ficar nos corações. Então, a gente está falando tanto de evangelização, né? Olha a importância de você levar aquela criança já no ventre, ela já passar por essa oportunidade de essência, de você aprender na lição da educação moral, do amor ao próximo como a si mesmo, na trindade inseparável. Ela já captou isso desde a essência. Isso fica registrado no espírito desse ser integral. Então, Deus quer que seja lembrado disso. Precisamos dessa revelação. E aí, prosseguindo, a gente entende de que nós estamos falando aqui de solos, né? Da multiplicação dos solos, né? Falando das experiências humanas, o crescimento espiritual de cada indivíduo. Se a gente for tratar os solos, nós vamos retratar ali as experiências de cada indivíduo diante daqueles solos, né? Então, o simar de experiências. Então, quando Jesus fala o seguinte, que eis o semeador saiu a semear, trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento de sementes nos diferentes solos humanos. Independente do solo, sem aguardar o resultado dessa semeadura, é importante abrir as portas do coração e sair do casulo, cristalizado nas conveniências, alimentadas e realimentadas ao longo do tempo. Então, o convite é feito. Semeador saiu a semear, é o convite do Cristo para que a gente possa levar essa mensagem a todos. Paulo fez muito isso, né? Paulo, ele já chegou falando de que eu preciso trazer essa mensagem para aqueles que estão mais distantes, aos gentios, a todos. Não preciso ficar somente aqui em Jerusalém. Eu preciso espalhar isso para todos. Então, independente da necessidade de cada um, do aspecto evolutivo de cada ser. E é isso que vamos falar um pouco hoje, dessas diferenças de solos que a própria semente nos traz, né? O próprio solo nos traz. Então temos ali semeador, nosso guia modelo, está ali Cristo. Ele veio trazer para a gente as revelações, mas a transformação está no seu íntimo, está com você. Tem as sementes, que é a palavra divina, que aí agora vai atingir no solo de cada ser. Mas antes vamos relembrar algumas coisas também. Na questão 909, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Kardec coloca que sim, e frequentemente, fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Com pouco dentre vós fazem esforços. Kardec, ele já dá os espíritos já nos mostram ali uma força matriz tão poderosa da potência da alma, de que é a vontade que nos faz recolher essa transformação. Nós vamos mostrar que nesses tipos de solos, todos eles há potencial de transformação, de mudança. Eu não preciso ficar no mesmo
cômodo, no mesmo lugar e achando de que na próxima encarnação eu vou melhorar. Não, eu consigo fazer isso agora, nesse meu tempo. Não deixar isso para depois, não ficar postergando isso, né? No livro Pão Nosso, Emmanuel coloca de que no serviço da natureza, a semente reveste aos nossos olhos o sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. E aí ele complementa no final falando de que no esforço redentor é dispensável que não se perca de vista as possibilidades pequenininhas. Aí ele cita exemplos: um gesto, uma palestra, uma frase pode representar sementes gloriosas para as edificações imortais, imprescindíveis, pois jamais desprezá-las. Emmanuel coloca situações pequenas. O ato de a gente conversar com alguém já é ali uma semente. Estou saindo a semear. Estou evangelizando. Que é diferente, gente. É muito importante a gente também registrar que evangelizar tem muita diferença de catequizar. O catequizar é justamente você querer lançar aquele conteúdo e fazer que ele decore aquilo em que ele não viva aquilo. A evangelização, o principal objetivo da evangelização, nosso principal objetivo aqui, nessa esfera carnal, é a nossa transformação. Nós estamos aqui para retirar as mazelas do homem velho na transformação desse homem novo, no homem de bem. Esse é o nosso objetivo. E nós, principalmente agora, nesse momento de transição que nós estamos passando, de crises, de conflitos, em que tem aí um estado pandêmico trazendo para a gente uma oportunidade de refletir, mas ao mesmo tempo é o semeador trazendo: olha, o convite está sendo feito para você fazer algo. Faça de alguma maneira. Faça do seu jeito. A gente se cobra muito, né? A gente acha que faz pouco, não faz do jeito que a gente quer, não faz, mas faça. Entrega do jeito que você aprendeu. E ao longo do tempo nós vamos melhorando cada vez mais. Então, lembra disso, hein? Uma conversa, uma frase, um telefonema, uma prece, já é aí uma semente a semear. O fruto nós vamos falar depois, a questão do fruto. E aí Emmanuel também, continuando no Fonte Viva, na lição 68, ele fala que o serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal, ao esforço aí, vontade, que eu falei lá na 909, e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não serve um dia. Olha o que Emmanuel nos diz. Emmanuel nos mostra de que através desse instrumento do plantio, né, da gente plantar, exige tempo. Não adianta eu mostrar para a criança ali que ela tem que plantar um feijão e que o feijão vai nascer assim, rápido. Não. Ela precisa do carinho, ela precisa cuidar, ela precisa jogar aguinha, botar pelo menos num solzinho, numa luz, para que ela possa ali nascer de uma forma que erga as suas folhinhas, né? Então, Emmanuel coloca disso: tempo e carinho. E aí eu remeto justamente o que Jesus nos fala o tempo todo com relação ao seu evangelho, que os pilares do cristianismo está na caridade e na humildade. Se a caridade está sendo discutida, não é caridade. A caridade não é para ser discutida, é para que a gente possa fazer. Tá? E precisamos ser humildes com nossos irmãos. Todos vieram de uma mesma forma, e vamos encarnar do mesmo jeito.
E ambos estão aqui para dar a mão para o outro, independente das experiências que cada um recebeu na sua oportunidade de melhoria. Uns estão para doar, está lá na lei de igualdade, Os ricos estão ali para doar e os pobres estão justamente na prova da paciência, para que ele ali possa suportar, aguentar, que a oportunidade virá. E Emmanuel complementa no final falando o seguinte: o ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Não tem dúvida no Evangelho do Cristo. Não tem erro. As leis morais estão ali de essência viva. E esse caminho é um caminho correto. É o caminho alternativo justamente de que não tem A ou B. É você que escolhe. Aí é a vontade. Você vai porque você é livre. Se você não quer ir, ok. Mas a gente depois vai prestar conta por que eu não quis ir. Eu tive a oportunidade de existir e eu vou ter que correr atrás disso depois. E complementa: se já conhece o benefício de Jesus, és colaborador dele na vinda do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Então, a Lídia Cerqueira, no livro Parábolas Terapêuticas, ele faz uma análise dos tipos de solos, tipos de terrenos que representam perfis psicológicos das pessoas na sociedade. E aí, segundo a Lídia, nós temos 6 perfis na parábola. Lembrando que são 4 solos, Beira do caminho, o pedregal, o espinheiro, a boa terra. E aí, na boa terra, tem aqueles que produzem 30, 60 e 100. Então, nós vamos esmiuçar um pouquinho esse perfil dos solos. Beira do caminho. Beira do caminho são pessoas que se comportam como se estivessem na beira do caminho. Ou seja, permanecem na periferia da vida. Vivem de maneira superficial, sem comprometimento com a vida. Vivem no automático, distante do real sentido da vida. Então, se a gente for representar essas pessoas na beira do caminho, elas estão na superficialidade. Não são nem boas, nem más. A semente cai, mas não tem como germinar naquele momento, porque a terra é batida, À beira do caminho, a semente não vai germinar ali. São superficiais. Kardec traz para a gente uma reflexão de que a beira do caminho são aquelas pessoas que estão buscando somente fenômenos. Vem aqui, nossa, eu quero saber o que está acontecendo, o que houve e tal. Só isso importa para ela. Importa para ela as necessidades biológicas, comer, dormir e tal. O resto nada mais faz sentido. Se a gente for resumir isso tudo, a beira do caminho são os materialistas. Só pensa na matéria, só pensa no hoje, Zero espiritual aqui. E aí, resumindo, eles estão vivendo porque, como seres biológicos, estão no corpo, comem, dormem, fazem funções fisiológicas. Mas se nós avaliamos o ponto espiritual e energético, apresenta como se estivessem vegetando. E por isso acabam pesando na economia social. Só que aí, o barato que eu falei com vocês lá no início, de que a semente gera transformação. A transformação está em nós. A semente vem revelar. Esses indivíduos da beira do caminho conseguem se transformar. Tem como eles se transformar. E aí a Lídia coloca para a gente que a transformação da beira do caminho é necessário justamente despertar a fertilidade que está latente dentro delas. E aí eu abro um atento que Joana mostra para a gente a diferença de acordar e despertar. O desperta tem implicação, implica mudança, implica justamente entender o seu tempo e você justamente buscar a alternativa da mudança. O acordar é um automático. Se ele acordar, ele vai entender de que ele continua automático ainda, valorizando as suas coisas materiais.
No despertar, ele tem que entender de porquê, qual é o sentido da sua vida. Né? O porquê disso. Me lembrou agora uma situação que Jesus, quando encontrou lá com o jovem rico, e o jovem rico queria saber o sentido da vida eterna. Ele já estava no momento de despertar. Olha a diferença. Ele quer ser melhor. Buscar uma alternativa dessa existência de ser melhor, né? E, na verdade, ele quer saber como atingir a vida eterna. E aí Cristo fala para ele o seguinte, olha, sabe, já sacando que ele era jovem e rico, de que ele ia ter dificuldade de fazer o que Jesus falou. Mas Jesus falou. Chegou para ele e falou assim, olha, vai, vende tudo que tens, vem e segue-me. O jovem teve dificuldade. Ele não aceitou. Como que eu vou vender tudo? Plano jovem. É a mesma coisa a gente pensar daquele jovem lá, o nosso jovem está aí, tem tanta coisa no caminho, e muitas vezes ele tem uma opção de fazer uma mudança de vida, e ele opta por um caminho de, eu quero ser médico, mas eu não gosto de ser médico, eu vou ser médico porque é a profissão do momento. Porque é o que me dá dinheiro. E ele perde justamente um talento de que ele poderia muito bem exercer a sua profissão com alegria, independente do que ele vai ganhar ou não em troca. Que eu venho de pensar nisso. Então, despertar para a fertilidade é a beira do caminho. Pedregal. Então, a semente ele vai, então, para um segundo solo, vai entre as pedras, não tem raiz, né? A raiz não consegue ter raiz ali e acaba que o sol queima aquela semente, né? Aquela semente ali não tem como também germinar. Não dá para germinar ali no pedregal, né? É legal que no estudo aprofundado eles colocam que a pedra representa justamente esses espíritos imperfeitos, né? Mas mostra também a capacidade daqueles espíritos entusiastas. É aquele que chega animadaço, chega aqui no centro, opa, eu quero ajudar na sopa, quero ajudar nisso, quero ajudar naquilo, estou animado, vou começar. Só que aí vem a primeira dificuldade, vem outra montanha, vem outro obstáculo, desanima, vai embora. Então, o símbolo dos pedregais é justamente aqueles que se empolgam com a possibilidade, mas logo desmotiva, ficam desanimados. Lembrando que desânimo é falta de alma. Apesar de ser espiritualistas, os pedregais é diferente do da beira do caminho. Aqui já tem um sentido de espiritualidade aqui, né? Mas o desânimo é falta disso, é falta da alma. Reconhece a verdade, mas não quer se comprometer com ela. Tem a ideia de religiosidade, mas apelos ainda falam alto. Quando deu um problema, e aí às vezes o problema lá chama, e aí fala mais alto do que você vir para cá. Por isso que a gente tem um ditado que fala que o espírito vem pela dor. É justamente tocante, né? Porque no mundo das vezes a dor nós procuramos. Está lá no meio dos aflitos. Sofremos porque queremos. Porque muitas vezes nós buscamos o sofrimento. Então, querem viver como materialistas apesar do conhecimento espiritualistas. Então eles não conseguem manter fiéis aos ensinamentos do Cristo e ali vão se afastando. Então não basta ali, a semente não vai germinar ali. É preciso que ela cresça e se frutifique ali. E aí a transformação que ali ele coloca, que ele justamente traz para os pedregais, ele fala justamente que esse indivíduo ele vai passar pelo caminho da dor. É na dor que ele vai aprender, na transformação de ser para chegar à sua transformação íntima, para chegar a um solo bom. Então ali ele traz justamente disso.
Então, e ele complementa assim o seguinte, olha, os espiritualistas já conhecem em nível cerebral que existe o espírito, mas esse conhecimento é muito superficial, não é refletido para ser sentido no coração. Tem conhecimento, não sentem, né? A mesma coisa que eu estou falando lindo, maravilhoso aqui, mas em casa não faço nada, faço tudo o contrário, né? Conhece a verdade, mas se rebela contra ela. As pessoas com perfil pedregal vão necessitar da dor e do sofrimento para transformar. E aí complemento: o estado de rebeldia gera sofrimento até que seja insuportável. Aceita o convite de Jesus e fazia o tempo todo, colocando amor na dor e transforma em terra fértil. Não adianta eu reclamar. Não adianta eu ficar rebelde contra mim mesmo. Ficar rebelde contra tudo. Aceita na dor. A dor para nós é instrumento de aprendizado. O erro para nós é veículo justamente de aprendizado, de educação, para que a gente possa promover a nossa transformação. Não se culpe. Uma dica que eu dou para a questão de arrependimento, para a questão de erros, leiam os exemplos de céu e inferno. Ali tem vários exemplos de espíritos que se arrependeram pelo ato que fizeram e tiveram oportunidade para reparar isso, né? Tem muita coisa boa lá no Céu e Inferno, e é um livro pouco lido e pouco falado também. Nos espinheiros nós temos uma situação diferente. Nos espinheiros, lá na história coloca, né, que não tem luz, aquela semente não tem luz, com isso mesmo ali ela fica sufocada, né, sufoca, né, não brota, não tem como germinar ali porque não tem luz nenhuma, e fica num quadro ali que acaba a semente não trazendo os frutos. E aí ali ele coloca o seguinte: os espinheiros são aquelas pessoas que cultivam desamor pelo desamor, agem deliberadamente no mal, são materialistas e extremamente egoístas e egocêntricos. O que atrapalha no espinheiro é justamente o egoísmo, né? Os obstáculos do progresso, o egoísmo e o orgulho, que é muito evidenciado no espinheiro, que impede para essa transformação. Então, doenças existenciais se tornam um peso muito grande para a sociedade, movida pela indiferença, pela rebeldia e pela crueldade. E aí ele complementa que o sufocamento do amor gera desde o mal que fazem a si mesmos, até o mal que realiza contra o próximo. Lembrando, gente, que a gente fala de mal, né? Nossa, o espinheiro é tão mal assim. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Bem e o mal ao tempo todo em dualidade conosco. E por mais que a gente está falando tanto de regeneração, nós estamos caminhando para a regeneração. Na regeneração ainda tem maldade. Isso em nós. Mas no espinheiro, aquilo é indiferente. Eles são diferentes, né? Tem o conhecimento, tem espiritualidade, mas ali não acrescenta. Ele não quer mudar. Ele pensa em sua redoma. Pensa somente em você mesmo, né? Representa aqui o egoísmo, a intolerância, a maledicência, o autoritarismo, a vaidade, o personalismo, o milindre. Entra aqui, né? E outros vícios que criam obstáculo para o processo de evangelização da criatura. Então, e o espinheiro coloca em risco a produção da semeadura, né? Coloca um grande risco disso. Diante disso, Felipe, como que eu vou germinar essa semente? Como que é feita a germinação? Ali ele coloca de que no espinheiro é justamente com a ceifa do espinho. Ceifar é justamente você cortar. Cortar pela raiz. Dói. Mas tem que cortar. Né? E aí ele coloca o seguinte: todos aqueles que agem deliberadamente no mal
os tiranos de todos os matizes, que sejam encarnados e desencarnados, fazem uma tentativa de aniquilamento dessa semente de amor, aniquilamento da essência divina que eles próprios são, mas como a semente de amor não pode ser aniquilada, ela fica guardando indefinidamente até que a dor e o sofrimento transformem o espinheiro sufocador em terra fértil. Resumindo, nós sabemos que essa semente ela é tão preciosa que ela vai em direção a todos. O espinheiro faz de tudo para que não brote, não dê frutos. Faz de tudo. Mas essa semente é muito maior. E aí, no espinheiro, ele vai entender que nesse processo de dor e sofrimento, nesse processo de sufocamento, ele precisa ali ser cortado, podado, para entender a real dimensão dessa semente na sua transformação. Por isso que tem que ceifar. Dói, machuca, deixa marcas profundas. Então, quando o terreno está devidamente preparado, a produção continua um processo contínuo para a germinação dessa semente. E aí a gente entra com uma terra boa, que ele coloca o seguinte, antes Emmanuel coloca também nos seus livros, fala o seguinte: se o terreno permanece absorvido pelo abrolhos, abrolhos é justamente aquela terra que ainda não está completamente pronta, tem rocha, tem pedra, ela não está totalmente boa. O discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres, indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos? Não. O irmão fala que não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá chuvas fecundantes do céu, por generosos mananciais da terra, abençoando no esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho, e depois, em lugar dos abrolhos dessa terra, que ainda não está totalmente fértil, colheremos o fruto suave e doce da videira. Emmanuel nos traz o convite justamente de que, no trabalho incessante, que a gente vai compreender justamente essa transformação. É na evangelização que eu vou entender de que esse egoísmo é um obstáculo, eu preciso podar. Eu preciso justamente entender de que eu preciso vencer esse obstáculo, vencer essa montanha. A fé remove montanhas. Então, não é o orgulho, não é o egoísmo que vai me impedir a chegar ao fruto desejado. E ele fala disso. E aí, para a gente seguir esse caminho, ele só fala, o Emmanuel deixa bem claro: trabalha, evangeliza, transforme. Terra boa simboliza aqueles que já buscam um sentido para a própria vida, que vem com uma dádiva divina para a sua evolução, decidido transformar em aprendizes da vida. Usam toda e qualquer mensagem de amor a seu favor para produzir, decidido por vivenciar uma vida repleta de exercícios de amor a si mesmo e ao próximo, tornando as suas vidas suaves, cujo fardo é leve. Buscam a verdade libertadora com e sentido de resolver a terra, para que possam produzir de acordo com a sua fertilidade. Buscam sentido, buscam uma referência. Decidiram transformar. Entenderam de que não vai ser egoísmo, não vai ser orgulho, não vai ser obstáculo nenhum que vai me impedir de promover essa transformação. E a terra boa que nos mostra que nós temos o tempo adequado para promover essa transformação. Não vai ser de imediato, não vai ser igual o Francisco de Assis, que abandonou tudo de uma vez só para seguir essa transformação. A gente não precisa disso. Nós temos um tempo hábil para promover essa transformação. E aí nós vamos entrar somente
nesse tocante. Os que produzem 30%, a lei coloca de que iniciaram um processo de fertilização da própria existência. A vida para ele começa a ter esse verdadeiro sentido, que é o de amar. Já estiveram em outros perfis e, graças à dor, resolvem aceitar o amor divino e produzir o amor em si mesmo. Despertaram, fertilizaram e encontraram o verdadeiro sentido da essência que Cristo quis nos mostrar. Lembrando que Lázaro mostra muito bem desse amor em gradações, né? O 30 já está entendendo ali de que o amor é o ponto ápice desse sentimento. Ele já está fertilizando isso em sua essência. O 60 simboliza aqueles que estão numa situação mediana, né? Ainda não está completo, mas já está um pouco acima do de 30, porque despertaram há mais tempo e utilizam a verdade para transformar as suas vidas para melhor. Conseguem perceber o verdadeiro sentido e buscam viver isso em qualidade. Então, a diferença dos 60 para o 30 é que já tem uma bagagem maior, uma experiência maior, mas ainda não está totalmente completo, está na construção. Ele está ainda em fase de amadurecimento, está crescendo, buscando ver o sentido real, completo. Quando a gente fala de felicidade, né? A gente fala que a felicidade não é deste mundo, mas nós vamos entender ao longo do caminho os pontos de felicidade que a gente tem, se a gente for imaginar, justamente são pontos que a gente já vai a compreender o real sentido da felicidade plena, como chegar lá, nessa felicidade totalmente planificada. E os que produzem 100 simbolizam aqueles que já são fiéis à verdade, têm a sua vida repleta de sentido e utiliza todos os recursos para viver o ser que estão em comunhão plena com Deus. Muito se entende isso daqui como justamente aquelas pessoas que saíram da sua redoma, saíram das suas vidas para viver em prol de uma proposta cristã, para viver numa redoma em que ele vai fazer ali somente a ato da vida da caridade. Não é isso. É justamente aqueles que são fiéis à verdade e trazem essa verdade justamente trazendo sentido à sua proposta no plano do trabalho, na profissão, na relação de um com o outro, em que traz ali uma proposta de que está trazendo o que Jesus já sempre nos mostrou, semeando, fazendo convite para que o indivíduo gere a sua transformação, o compromisso da sua transformação. Então não é aquela pessoa que vai estar ali, somente naquela redoma, transformado, e ele é o fiel da verdade, e ele alterna 100%, eu não sou. Porque eu trabalho e eu ainda sou imperfeito. Não. Né? Nós estamos aqui, todos aqui estão buscando esse sentido juntos nessa transformação. E aí, meu irmão, vamos correr aqui que estou atrasado. Cuidado com o nosso solo íntimo. O aperfeiçoamento interior está acontecendo quando a criatura assumir a posição de aprendiz, cujo parâmetro não é o conhecimento intelectual, mas sim o desenvolvimento das virtudes no coração, né? Moral, educação moral e evangelização. Essas virtudes só podem ser desenvolvidas com o tempo, através da verdade libertadora, processo no qual vamos de forma gradativa e suave, superando a ignorância do não saber a verdade, de não senti-la, de não vivenciá-la. Por isso nós temos a oportunidade bendita da reencarnação, né? Para a gente compreender essa verdade libertadora. Ainda não temos tempo ainda de compreender nessa existência uma limitação tão grande que a gente tem a outra ainda para trazer um clarão ainda maior, para que a gente possa compreender essa verdade que liberta. Com exercícios constantes de aperfeiçoamento, vamos transformando a ignorância em saber,
exercício, gente, esforço em saber, sentir e vivenciar, que é a proposta do jugo leve. Quando nos exigimos vivenciar a verdade, simplesmente por já conhecê-la intelectualmente, sair da condição de aprendiz, e isso nos leva a estacionar. Do ponto de vista psicológico, o que nos leva a querer vivenciar a verdade, por já conhecê-la, é o orgulho mascarado. Ou seja, queremos nos tornar mestres, simplesmente porque começamos um processo de aprendizado, sem passar todo o caminho de desenvolvimento, que se faz ao longo de muito tempo. Por isso que Jesus preconiza que a condição para ser aprendiz é a humildade, de todo o coração. Não estamos aqui para ensinar nada, não estamos aqui para atacar ninguém. Nós estamos aqui justamente para compreender a existência um do outro, da experiência um do outro, trocar essas experiências para promover essa transformação. Eu tenho muito que aprender com vocês, e vocês têm muito que aprender comigo, e assim nós vamos tendo um referencial de experiências para que a gente possa libertar aquilo que nos impede, muitas vezes, de seguir um caminho dessa verdade libertadora. E aí, por fim, ele coloca no nosso cuidado solo íntimo, ele coloca de que esse movimento produz grandes conflitos. Olha a pandemia, olha a regeneração, grandes conflitos, completamente desnecessários na criatura, porque ela não aceita, ela se rebela, produz um pseudo-perfeição, o perfeccionismo, ou puritanismo, e não o aperfeiçoamento da sua pureza real. Eu tenho conhecimento, mas eu fico um ato de rebeldia porque eu ainda não compreendia a verdade libertadora. E crio nessa rebeldia culpas. Não vou no centro por causa de fulano. Não estou indo mais porque o centro está fechado por causa da pandemia. E a gente acaba criando desculpas para a nossa transformação íntima. Desculpas. Porque o processo interno é íntimo. A semente, não se esqueça, a semente ela está prosseguindo. Ela vai estar com todos. Então ele fala, cultivamos então a não aceitação dos sentimentos egóicos, o egoísmo, sentimentos negativos. E criamos com isso máscaras do ego. A pessoa sabe que as máscaras são pseudo-virtudes e entra em conflito por parecer algo que ainda não é. Não adianta nada eu mostrar que sou bonzinho aqui, mas em casa não sou. Tem que mostrar quem realmente sou, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, porque a gente está aqui para aprendizado. E aí, quando a gente entra no tocante dos frutos, eu achei interessante que a mãe colocou lá no Fonte Viva, que ele complementa uma lição de Jesus. Jesus coloca assim, por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos, vamos nos conhecer. E aí Emmanuel complementa, pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos isso em nós. Eu quis trazer para vocês, gente, uma oportunidade que através dessa semear e confiar na colheita é justamente o papel que na nação evangelizadora mantém ali reservado nesse momento de evangelizar, você se educar pelo conhecimento doutrinário, consegue entender que na proposta da reforma íntima, o indivíduo imprime seu contexto sociocultural, as atitudes resultantes nesse processo. O desenvolvimento não se restringe dessa maneira à formação intelectual. Nós não estamos aqui para catequizar ninguém, ou então para encher as crianças, o jovem, a família, com as verdades, com a essência, mas que aquilo não é uma mera forma de decoreba. Não, nós precisamos sentir esse conteúdo para a nossa transformação. E aí o convite que eu faço para vocês vem de uma lição de Bezerra de Menezes, do livro Sublime Sementeira, que Bezerra fala o seguinte: conquanto seja o lar a escola por excelência, nós estamos aí num momento tão profundo de aulas online,
atividades remotas em casa, o lar, a escola por excelência. Os pais jamais deverão nos cuidar de aproximá-lo do serviço de evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Então, a evangelização é a vacina da alma. A criança e o jovem reclamam direção do bem. Não percamos essa oportunidade. Então, não deixe que no momento de que o mundo te chame lá fora, a gente possa entender de que, opa, o momento é de evangelização. Eu não posso perder esse momento que estou aqui às 7h30, de estar em contato com essa essência. De estar aqui no domingo às 9 horas, em contato com essa essência. Estar nas nossas atividades de estudos em contato com essa essência. Porque é um compromisso nosso inadiável de transformação. Porque Jesus quis nos mostrar de que a semente, ela vai chegar aos corações de todos. Mas Ele mesmo diz: ide e evangelizai a todas as gentes. Esse é o nosso compromisso, e que a gente possa utilizar essa forma de divulgar a semeadura, a semente para os outros. Entregue isso para que Ele possa transformar, trazer essa colheita fecunda, trazendo esses ensinamentos na sua transformação íntima. Porque a gente não tem que estar preocupado se ele vai dar fruto ou não. Nós temos que fazer a nossa parte de entregar a essência como Cristo nos entregou. Façamos a nossa parte. Obrigado, gente. Boa noite a todo mundo. Nós queremos agradecer ao Felipe, né, por esse muito bom estudo que você fez, parabéns. A gente sempre costuma dizer que o Felipe é um jovem estudioso da doutrina espírita, com um futuro bastante promissor na oratória. O seu não deu problema não, funcionou direitinho, ok? Vai que não sei. Bom, mas antes da gente passar para a segunda parte, que é o nosso trabalho na sala de passe, eu queria fazer um agradecimento todo especial, porque domingo aqui nós tivemos o nosso almoço fraterno na casa, e foi um sucesso realmente. Só para vocês terem uma ideia, vocês que estão nos assistindo aí, os internautas, o pessoal que está aqui no salão, a gente esperava, fizemos uma projeção de 100 convites, de venderam mais 113 convites, né? Temos uma apertada aí, mas graças a Deus deu tudo certo, o pessoal elogiou bastante, gostou do almoço. E eu quero agradecer sobretudo aqueles que colaboraram com os ingredientes para o almoço, aqueles que fizeram as doações em dinheiro, aqueles que compraram os convites, né? E sobretudo, em especial, ao pessoal da cozinha. Aqueles soldados da frente de batalha lá no sábado à tarde nós tivemos aqui, e estava a Laurete, a Arlete e a Silvana, que ficaram a tarde inteira aqui picando, arrumando as coisas para o domingo de manhã. E no domingo de manhã também, assim que chegamos, demos um pulo lá em cima, além das 3, estava lá o Luiz Carlos e o Max, que ficaram o tempo todo durante o almoço dando uma força lá, fazendo, preparando tudo, e a filha da Laurete, não lembro o nome dela, a filha da Laurete, que ficou responsável ali por entregar os marmitex. Então, o meu agradecimento a todos, mas em especial a esse pessoal que ficou firme mesmo lá na cozinha, né? Muito obrigado a vocês. Então, antes da gente passar para a segunda parte, que é o trabalho de passe, nós queremos apenas avisar também que domingo, 9 horas da manhã, nós temos a nossa palestra normalmente aqui, e domingo que vem o tema vai ser Piedade Filial, que vai ser apresentado por nós, eu junto com o Alberto, que é o segundo secretário aqui da casa. Vamos fazer mais um bate-bola, como nós já fizemos aí em outras oportunidades. Nós estamos preparando o Alberto e o Rogério costuma fazer aqui, dividir o tema com o Carlão, e nós estamos preparando os dois para o ano que vem, que eles falam sozinhos já estão habilitados para isso. Mas domingo agora nós vamos dividir então o tema, eu e o Alberto, para falar sobre piedade filial, que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. Então nós queremos agradecer a presença de todos vocês internautas que estão nos assistindo aí, pelas redes sociais, vocês que estão no salão, e vamos encerrar essa primeira parte agradecidos a Deus por essa oportunidade, agradecido ao Felipe pelo estudo da noite de hoje, rezando a oração
que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, nós pedimos permissão, então, para dar por encerrada a primeira parte e passamos para a sala de paz. Aqueles que têm necessidade de paz, aguardem o salão que a gente vai chamar.